Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa disciplina, vamos ver um pouco mais sobre o framework JUnit, essa suite de testes, né, que nós já tivemos o primeiro contato. Então, só para contextualizar um pouco mais, né, nós sabemos dos problemas que nos deparamos quando vamos testar, né? Então, é, quem descreve os testes são programadores. O problema é que poucos de fato conseguem escrever os testes, né? Todos deveriam, mas nem todos escrevem, nem todos se preocupam, nem todos sistematizam os testes, né? Quais as justificativas? Ah, mas por que testar? Já está funcionando, já está rodando, estou muito ocupado, eu já tenho muita coisa para fazer, para desenvolver, e teste não é desenvolvimento, né? É difícil, ou é improdutivo, ou demora, ou gasta tempo, mas é necessário. Se você considera um mal, pense que é um mal necessário, né? E existem frameworks que nos ajudam na execução dos testes, mas para isso os testes precisam ser escritos, precisam ser programados, né? Como funciona o JUnit? Só para a gente ilustrar o funcionamento, vamos pensar nesse método sacar, tá? É um método que, a partir dos dados de entrada, né, uma conta que é fornecida, uma senha e um valor a ser sacado. Então, se essa senha estiver correta, né, na conta, esse valor aqui é sacado, desde que seja um valor válido também, né? Então, esse método é o exemplo que nós vamos utilizar aqui nos testes. Então, como é que eu escrevo um caso de teste, antes de apresentar o caso de teste propriamente dito, já escrito, né? Primeiro, não serão poucos casos de teste que serão criados, né? Serão criados o suficiente. Quais? Quantos? Nós veremos algumas técnicas, umas caixa preta baseadas na especificação, outros caixa branca baseados na implementação, outros caixa cinza baseados em outros artefatos, como por exemplo a arquitetura de software, né? Não necessariamente o código, né? Outros que são testes de robustez, né? Testes voltados para analisar o comportamento do sistema em situações excepcionais, né? Situações críticas. Então nós veremos um leque de técnicas, mas no fim das contas esses testes deverão ser escritos para serem executados e não serão poucos. Então é importante a gente organizar, estruturar os casos de teste. Então é recomendado organizar por unidade de teste. Por exemplo, uma classe de teste para cada método a ser testado, ou para cada classe a ser testada, dependendo, né, do tamanho do sistema, da quantidade de casos de teste, seja lá como você queira organizar, né? Criar pacotes para organizar melhor os testes, se você tiver um sistema muito grande. Lembre que os dados de teste tendem a ser reutilizados durante o ciclo de vida do software. Não só os casos de teste tendem a ser reutilizados durante o ciclo de vida do software, né? Então não é só no momento que o software será implantado, né, que você vai executar os casos de teste. O software evolui e a cada evolução os testes precisam ser reexecutados, né? Então, um caso de teste em JUnit, ele é de certa forma bem intuitivo, né? Nesse caso aqui, a classe de teste que está sendo criada foi criada exclusivamente para esse método, para essa funcionalidade de saldo. Então, todos os casos de teste apresentados aqui são para saldo, né? Para aquele método alvo que foi apresentado. Então, note que essa classe tem um atributo que é eTransactionsController, justamente do tipo daquela classe. Me permita voltar aqui um pouco, né? Aquela classe que estava sendo testada, né? Não estou conseguindo voltar, mas você pode voltar o vídeo aí, né? Então, a classe que está sendo testada, ela implementa essa interface, eTransactionsController, tá? E, no caso, o método verificar saldo tá naquela classe, assim como o sacar, que foi mostrado, né? Aqui é o exemplo do verificar saldo, né? Então, esse objeto é o objeto que será alvo de execução durante
a execução dos testes. Tá? É nesse controller que está o verificar saldo, que está o sacar, que está o transferir, né, que está o depositar também. Né? Então, uma coisa interessante, né, uma diretriz interessante é que alguns comportamentos precisam ser executados, né, antes de começar os testes, como por exemplo, a instanciação desse objeto, que será alvo de execução dos testes. Né? É importante que ele seja executado antes do início da execução dos testes. Por isso que ele é anotado com o before all. É o que a gente chama de setup. É o setup before class. É o setup antes de tudo, antes de começar a execução dos casos de teste. Mas também pode haver a necessidade de algo ser executado para inicializar valores antes de cada caso de teste. Tá? Aí já não seria before all, mas sim before each. Tá? E a especificação do caso de teste, ele é definido por essa anotação, @test. Tá? Todo método que tiver essa anotação é um caso de teste do JUnit. Nesse caso aqui, uma conta válida com uma senha OK. Tá? Então, é um teste que deve passar. Não tem por que não passar. Então, aqui o nosso objeto, conta, foi instanciado, né? E o nosso objeto de execução, né? O nosso atributo, controller, né? Foi acionado, né? Passando a conta e uma senha, que é a senha correta, por sinal. Né? Então, uma vez que a senha é correta, é esperado o retorno 100. Na verdade, aqui tá errada a escrita desse caso de teste. Tá? Então, é esperado que o saldo seja 100, já que a conta foi inicializada com saldo 100. Tá? Em caso de lançar alguma exceção, essa exceção é inesperada, então a gente indica uma falha também no caso de teste. Um outro caso de teste, nesse caso, um erro de senha incorreta, né? É esperado, pelo caso de teste, isso fica evidente, é esperado o lançamento de uma exceção. Tá? Então, do mesmo jeito que aqui a gente usou o assert equals, para dizer que espera que o resultado seja igual a um determinado valor, que mais uma vez eu repito, aqui está errado, né? Era para ser 100. Né? Existem também outros tipos de asserts. Um deles é o assert throws, quer dizer, eu espero que lance uma exceção de um tipo. Tá? Nesse caso aqui, um erro de autenticação, né? Uma exceção personalizada, criada aqui na aplicação. Tá? Então, é esperado esse tipo. Tá? Então, toda classe Java tem um metadado, tem um atributo chamado class, que é static, né? Que contém o tipo dessa classe. Então, um erro autenticação.class, quer dizer, o tipo esperado é o tipo erro de autenticação. E qual o comportamento que eu executo para lançar essa exceção. Né? Então, para isso, o assert throws espera, além do tipo da exceção, ele espera um executable, ou um comportamento executável. Tá? Nesse caso aqui foi criado uma inner class, digamos assim, né? Com um construtor que já coloca o seu comportamento direto aqui, né? Entre as aspas. Né? Eu poderia colocar qualquer código Java aqui, não precisa ser só uma linha de execução, não. Poderia pegar essa instanciação do C e colocar aqui dentro. Se não fosse ficar um pouco menos intuitivo, né? E iria prejudicar a legibilidade, por isso que ficou fora. Mas poderia sem problema, já que o C só é executado, só é utilizado aqui dentro. Né? Mas, em suma, aqui tem a execução do controller.getSaldo, passando o objeto C, que é uma conta de R$100, inicialmente com senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E foi passado uma senha errada. Tá? Por isso, é esperado o lançamento de um erro autenticação, né? Uma exceção desse tipo. Né? Note que além de verificar a exceção lançada, essa exceção ela é guardada. Esse objeto é retornado pelo assert throws. Isso me permite fazer outras verificações aqui. Tá? Me permita, né, abrir um parêntese e já ir para o Eclipse para mostrar um pouco mais, né, dessa organização. Né?
antecipando um pouco da prática que vai ser vista no slide também, né? Vai ser indicada, melhor dizendo. Então, note que os testes estão organizados em um local, um source diferente, né? Organizado direitinho no pacote. E dentro dos testes do controle, tem o teste do sacar, do depósito, do sacar, do saldo e do transferir, né? Ali a gente está vendo o saldo, né? Então, note que uma senha incorreta espera lançar uma exceção. Esse objeto da exceção, né, ele poderia muito bem ser utilizado para fazer outros testes, outros asserts, né? Por exemplo, eu poderia pedir para verificar mensagem de erro, por exemplo, assert equals, né? Um assert equals, pronto, ponto get message ou get error code, né? Claro, se o tipo de exceção dessa exceção tiver um código de erro nesse erro autenticação, né? Ponto, sei lá, equals, ainda poderia colocar o equals ignore case, né? Que fica melhor. Erro, sei lá, senha inválida. Digamos que eu espere essa mensagem de erro, né? Pronto. Então, eu estou verificando se assert equals não. Aqui no caso é assert true. Eu já coloquei a expressão direto aqui na própria mensagem, né? Então, espero que seja equals ignore case. Então, espero que essa expressão lógica seja verdadeira. Então, só vai passar nesse caso de teste, passar em todos os asserts, né? Os asserts são concatenados, digamos assim, né, por um quantificador AND, né? Por uma conjunção. Então, o objeto da exceção pode ser usado tranquilamente, tá joia? Voltando aqui para os nossos slides. Então, os asserts existem uma infinidade. Nós acabamos de usar também o assert true, que além da condição, opcionalmente eu posso passar uma mensagem, né, de erro caso o teste não passe, né? E basicamente os que eu uso são assert throws, assert true e assert equals, né? Com o assert true a gente pode fazer qualquer condição, já faz tudo. Mas o assert equals também ajuda, e o assert throws é importante para lançamento de exceções. Será que? Então, outro método que também pode ser utilizado, se você não quiser, né, se ater aos asserts, é o fail, né? O fail, ele é um método que indica uma falha, indica que não passou nos casos de teste, tá joia? Então, o fato de não ter passado nos casos de teste, você pode, antes dele, colocar algum if, alguma condição mais sofisticada, mais elaborada, você implementa a lógica do seu caso de teste e pode indicar os momentos onde não passar no caso de teste, o fail explicitamente, tá? Então, aquilo que eu comentei anteriormente, além do before all e do after all, né, o que é executado antes de tudo e depois de tudo, né? Por exemplo, antes de tudo, abrir conexão com o banco de dados, depois de tudo, fechar as conexões com o banco de dados, o before each, inicializar, né, valores de determinados atributos, por exemplo, né? E o after each, fazer algum log, alguma coisa, não sei, né? Você pode ter essa necessidade. Então, saber que existe o before all, before each, after each, after all, tá? Before e after cada caso de teste, before and after a execução de todo aquele conjunto de casos de teste da classe, né? Pois bem, então planejar os casos de teste é fundamental, né? Think before you act, né? Planejar, analisando cenários reais, cenários realistas, cenários, né, úteis, né? E claro, né, usar técnicas
né, de teste caixa preta, caixa branca, várias estratégias para especificar, né, seus casos de teste. E essas técnicas, obviamente, podem ser combinadas quando necessário, quando desejável, né? E lembrando que os casos de teste, né, a ideia geral é planejar a partir da especificação ou da implementação, se for caixa branca, mas a partir daí ter uma entrada e uma saída esperada, né? A partir de uma certa entrada, qual a saída esperada? Porque uma vez que eu tiver um framework que me ajude a executar o caso de teste, como é o caso do JUnit, aí eu comparo o que eu esperava, né, com o que eu observo. A saída esperada no JUnit é o que a gente coloca nos asserts, né? Ou então na condição cuja violação vai levar ao fail, a não passar no caso de teste, né? Então o que eu espero eu preciso também dizer explicitamente, tá? E isso que é esperado é o que a gente chama de oráculo do teste. E a partir dessa comparação eu sei se eu passei ou não. Lembrando que eu posso ter um limiar, né? Na minha lógica de implementação do caso de teste, eu não preciso necessariamente colocar um igual, né? Um equals. Eu posso ter um if, onde eu vejo se é verdade que aquele valor está dentro de uma determinada margem de erro, né? Um percentual de precisão, né? De erro tolerável, digamos assim. E algumas limitações é que os problemas só são detectados quando a gente consegue vê-los, quando a gente observa os defeitos, né? Então, de acordo com a nomenclatura da comunidade de tolerância a falhas, nós temos a falha como o que causa tudo, é o bug, né? É aquele igual que eu esqueci no if, era menor ou igual e eu deixei menor, né? Aí, caso o valor daquela variável naquela execução seja igual, eu ativei um código que não deveria ativar. Eu ativei a falha. Eu passei e executei um código, né, errado. Então, o meu sistema pode ter um impacto no seu estado, no valor dos seus atributos e estar em um estado de erro. Se esse erro for tratado, for detectado na forma, por exemplo, de uma exceção, tratado, executado uma redundância que executou bem, eu mascarei o erro. Beleza, né? Eu tolerei a falha. Mas se esse erro não for detectado a tempo, ele é visível e se torna, assim, um defeito. Então, escrever casos de teste, você tenta descobrir falhas a partir dos defeitos observados, né? Então, como ter bons casos de teste? Os casos de teste bons, lembrando, são aqueles que revelam os defeitos. Então, a gente precisa, né, utilizar as técnicas apropriadas, né, e executando os testes em ferramentas como o JUnit sempre ajudam, sempre favorecem, porque a cada evolução a gente repete, já que é automatizado, né? Então o JUnit tem essa tela, mas ele também é embutido no Eclipse, digamos assim, né? Então aqui a gente diz, olha, foram executados 2 casos de teste, não teve nenhum erro e nenhum defeito, nenhum erro de compilação, digamos assim, e nenhum defeito, né? Então nesse caso daqui, olha só, foram 3 casos de teste, né? Dos 3, né, 2 não passaram, né? 2 casos de teste não passaram. Não teve nenhum erro de compilação, mas 2 casos de teste não passaram. Aqui já é a tela integrada ao Eclipse, né? E em termos de prática, nós vamos... já antecipei essa parte da visualização, né, do nosso sistema bancário simples. Então, o nosso sistema bancário é esse sistema que tem aqui do Eclipse, né? Foi disponibilizado para vocês 4 conjuntos de casos de teste para serem, digamos assim, utilizados como documentação dos requisitos. E aí vocês vão implementar o controller que na verdade foi gerado automaticamente, né, para essas mesmas funcionalidades, esses mesmos métodos, e a partir disso daí vocês vão experimentar, né, o TDD e ter um primeiro contato, digamos assim. Então é possível mensurar a qualidade dos testes a partir da cobertura de código. Nós iremos utilizar ferramentas para isso e veremos nas próximas aulas, né? O número de falhas reveladas também é uma boa métrica que você está especificando bem seus casos de teste, né? E o TDD influencia diretamente no projeto,
porque ele ajuda também a você criar um software mais facilmente testável, né? Quando você especifica e pensa nos casos de teste, e a partir daí você vai implementar, você já ajusta a assinatura de métodos, ajusta visibilidade, né, o acesso a atributos por meio de outros métodos que tornem o seu sistema mais facilmente testável, né? Além de ajudar a evidenciar o grau de coesão do sistema, né? Então, por isso, daí a sua preocupação com refactoring, daí com a preocupação com a análise da qualidade do software, tá joia? E a gente fica por aqui. Até a próxima.